Amém? Paz do Senhor, Deus abençoe. Vamos colocar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 5. Aleluias. Paz do Senhor a todos que estão em casa. Que Deus abençoe o seu lar. Romanos, no capítulo 5, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Aqui a palavra do Senhor diz que nós somos justificados por Deus, pela fé em que nós acreditamos. Quando nós dissemos, eu aceito Jesus, ali eu confesso o Senhor Jesus, que Ele é meu único e suficiente Salvador, então eu começo a viver algo diferente. Eu começo a viver pela fé, naquilo que eu acredito. E Ele diz assim, que é através de Jesus Cristo que nós temos paz no nosso espírito. E Ele diz assim que também é pela fé que nós damos entrada à graça de Deus, às bênçãos de Deus. E Ele diz que através de permanecermos firmes, nós somos glorificados pelo Senhor. E que essa glorificação, que essa glória de Deus sobre as nossas vidas é também em meio à tribulação. Mas como assim, em meio à tribulação, a gente é ainda glorificado? Sim, porque através da tribulação, ela gera um monte de experiências na nossa vida. Ela diz que traz paciência, nos traz o quê? Nos traz experiência, nos traz paciência, nos traz o quê? Esperança. É em meio à tribulação que nós somos trabalhados pelo nosso Senhor. Por isso, então, nós devemos sim tomar essa palavra de Deus, essa graça que Deus derramou, porque aqui no finalzinho ele diz o quê? Ele diz assim: portanto, o amor de Deus está derramado. Foi o Senhor que derramou tudo isso sobre as nossas vidas. E a palavra dele diz que sim, no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque Jesus já venceu por nós. Então nós temos vivido um momento difíceis. Sim, temos vivido, mas nós não temos falta de nada, porque Salmos 23 diz que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, nada me faltará. Então isso são palavras de fé na nossa vida. Também diz que quando a gente tem a esperança, ela não produz confusão no nosso espírito. Quando nós acreditamos e esperamos no Senhor, nós temos o quê? Certeza, não temos dúvida das coisas que vão acontecer. Se o Senhor falou que algo vai acontecer na minha e na tua vida, nós temos a esperança de que vai acontecer. Porque nós cremos nesse Deus que é verdadeiro, que é real, que faz o milagre acontecer. Então não é confusão dentro de nós. Nós temos paz, como diz no início do versículo, que nos traz paz. É o Senhor que faz tudo isso dentro de nós. Nós precisamos ter uma coisa: confessar o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, e que Ele que traz a fé sobre as nossas vidas, e o mais Ele tudo vai fazer. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então a única coisa que nós precisamos fazer é entregar a nossa vida e confiar, porque o mais Ele vai fazer nas nossas vidas. Porque tudo que Ele falou aqui, porque através do que? No momento que confessamos a Jesus, nós estamos debaixo da graça de Deus. E através da graça vai vir a tribulação, sim, mas Ele já venceu por nós, e essa tribulação vai nos trazer grandes experiências
paciência, ensinamentos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus por essa palavra, que o Senhor possa vir sobre as nossas vidas todos os dias, mesmo que em meio a toda a dificuldade que nós estamos vivendo. O Senhor, Ele nunca nos deixa, Ele sempre tem algo para nos ensinar, para nos instruir, a nos levar a algo, para nos levar mais perto dEle. Ele só quer que nós estejamos perto dEle, com o nosso coração, pertinho do coração dEle, que nem João ouvia as batidas do coração de Jesus. Que nós também possamos ouvir as batidas do coração de Jesus, o que Ele tem pensado ao nosso respeito, o que Ele tem dito ao nosso respeito. Nós possamos nessa noite ouvir tudo que o Senhor tem para nos ensinar aqui nessa noite. Põe a mão no seu coração. Vamos entregar nossas vidas para o Senhor. Oh Deus, o Senhor está trazendo sobre as nossas vidas, principalmente, esperança por algo melhor, ó Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve sempre ao nosso lado e nunca nos deixou só, Pai. Que nessa noite o Senhor tenha liberdade no nosso meio, Senhor. Vem, Santo Espírito, trabalhar em nossas vidas, Senhor. Trabalha no nosso coração, Senhor Jesus. Que nós possamos, Senhor, estar com o nosso coração, Senhor, aberto, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus. Com o nosso coração, com os nossos ouvidos, ó Pai, atentos à Tua voz, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, e com os nossos olhos abertos para ver a manifestação da Tua glória, da Tua graça neste lugar, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Te queremos, Senhor Jesus, nessa noite, mais que tudo, mais do que ontem, Senhor Jesus. Estou apaixonado por Ti, estou apaixonado por Ti, estou apaixonado por Ti, desesperadamente. Estou apaixonado, cante isso pra Ele, por Ti. Estou apaixonado por Ti. Estou apaixonado por Ti, desesperadamente. Não dá mais para viver sem Ti, sem Tua presença. Não dá mais para viver sem Ti, sem Tua presença. Jesus, estou apaixonado, cante isso, por Ti. Estou apaixonado por Ti. Estou apaixonado por Ti, desesperadamente. Estou apaixonado por Ti. Estou apaixonado por Ti. Estou apaixonado por Ti, desesperadamente. Não dá mais
sem ti, sem tua presença, não dá mais para viver. Sem ti, sem tua presença, Jesus. Nós te queremos, Pai, nessa noite. Invocamos o teu santo nome, Senhor, sobre esse lugar, sobre as nossas vidas, ó Deus. Que o teu amor venha ser derramado, Pai, nesta noite sobre as nossas vidas. Alcança-nos, Senhor, com a tua bondade, a tua graça, as tuas misericórdias, Senhor Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Levante a sua voz e diga: quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu passado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Eu quero conhecer Jesus. Diga isso comigo, igreja. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Aleluia, papai, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor para conosco, Deus. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que não têm fim, Jesus. Obrigado, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor nos alcançou, Senhor, no mais profundo abismo, no mais profundo lugar, Pai. O Senhor foi ao teu encontro, ao nosso encontro, Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode tomar teu assento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos dentro da internet, amém? Queridos, feche seus olhos, eu quero orar um pouco com você nessa noite especial que o Senhor nos trouxe aqui para ouvirmos a sua voz. Pai, muito obrigado, porque o teu Espírito, Senhor, nos conduziu a este lugar, a essa noite, à mesa do teu banquete, para desfrutarmos, Senhor, da tua presença, da tua glória, da tua palavra, do teu poder, da tua cura, da tua libertação. Mas também, Senhor, que o Senhor venha nos abrir o entendimento, ó Deus, que nesta noite nosso coração esteja, Senhor, quebrantado na tua presença. E que em nome de Jesus Cristo, Senhor, põe um anjo, Senhor, na porta da nossa mente, nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, para que Satanás não roube, Senhor, a nossa bênção nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos. Abra sua Bíblia, livro de João. Aleluias. João, capítulo de número 13. João, capítulo 13. Amém? Quando eu era mais jovem, eu era semelhante. Paz, querido, fica à vontade. Eu vivia semelhante a um personagem que eu quero compartilhar contigo nessa noite. Eu era uma pessoa cheia de orgulho, prepotente. Eu e meu irmão, nós tínhamos um hábito de dizer e de anunciar para qualquer um, e dizia que eu tinha o domínio de toda a situação e circunstâncias que vivíamos. E eu pensava que só pelo fato de que meu pai, sendo pastor, eu pensava que conhecia Deus por aquilo que muitas vezes eu vinha para um culto e ouvia a palavra do Senhor. Mas teve um dia que não só de falar, eu experimentei este amor de Jesus que me resgatou, que foi o meu encontro. Eu quero falar um pouquinho para você nesta noite sobre Pedro, este homem, esse discípulo que se tornou um dos grandes apóstolos de Jesus, que em alguns momentos da sua vida ele achava que amava Jesus, achava
que poderia livrar Jesus de ser preso ou que Jesus fosse morto. E a Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, ali Pedro ele foi desmascarado não só diante dos discípulos, mas diante de si mesmo, e ainda assim ele não conseguiu entender que as suas convicções estavam todas erradas e equivocadas. A sua arrogância falava mais alto. Jesus, na noite em que ele foi traído, ele senta com os discípulos, ele começa a preparar ali, distribuir, partindo o pão, dá para eles de comer, de beber, e ele começa a anunciar que ele haveria de ser preso, que ele haveria de morrer, que haveria de se cumprir profecias sobre a vida dele. E quando Jesus começa a anunciar estas coisas, Pedro muitas vezes, como nós, quando Jesus está falando, a gente ao invés de ouvirmos, prestarmos atenção do que Jesus está falando, muitas vezes a gente quer falar junto, quer se atravessar no meio. Você consegue sentar perto de uma pessoa ou ter no meio de uma roda uma pessoa que fica te interrompendo o tempo todo quando você está falando? É complicado, não é verdade? Uma pessoa que, por mais que você fale, ela se levante sempre com um argumento, nunca se dobra à palavra de outras pessoas. Capítulo 13, versículo 1 diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora haveria de passar deste mundo para o Pai, já tinha chegado. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e voltaria para Deus, levantou-se na ceia, tirou as suas vestimentas de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar com a toalha com quem estava cingido. E aproximando-se Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? E Jesus respondeu: o que eu faço agora, tu não compreenderás, mas depois entenderás. E disse Pedro: nunca, jamais lavarás os meus pés. E respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E respondeu Simão Pedro: Senhor, não lave então só os pés, mas lava também as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus disse: aquele que já se banhou não necessita lavar senão os pés. No mais, tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem o haveria de trair. Pois, por isso que ele disse: nem todos estão limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retornou a tomar as suas vestes e voltou para a mesa. E olhando para eles, perguntou: entendeis agora o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e de Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu sou Senhor e mestre, e vos lavei os vossos pés, vós também hão de lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Porque em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que saibais estas coisas, bem-aventurados sois
se a fizerdes. Não falo de todos vós, eu os conheço, eu os escolhi, mas isto é para que se cumpra em mim as Escrituras, que o que come pão comigo se levantou contra mim o seu calcanhar. Digo isto agora, antes que aconteça, para que em verdade vos digo que todo aquele que receber o que eu enviar, a mim me recebe, e aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Amém? Logo após Jesus ter anunciado, durante a lavação de pés ali, Jesus começa a declarar que um dos discípulos haveria de trair. Na sequência do texto, a Bíblia fala que, estando eles assentados ao redor de Jesus, Pedro se antecipa e fala com João, o autor do livro aqui. Ele olha para João e faz um sinal para ele, pergunta quem é que vai trair. E o texto diz que João, se reclinando ao peito de Jesus, pergunta quem haveria de trair. Quando Jesus anuncia tudo isso, ele anuncia abertamente que ele haveria de ser traído. Mas quando ele responde quem haveria de trair, ele fala unicamente, exclusivamente para João e talvez Pedro, que estivesse prestando atenção na resposta. Jesus vira para João e disse assim: aquele quem eu der o pão para comer. E Jesus se levantou, foi na direção de Judas e deu o pão para que Judas comesse. Queridos, nesse momento acontecem tantas coisas profundas que você precisa entender, porque este mesmo Pedro, em outras palavras, ele poderia estar dizendo para João assim: João, pergunta para o mestre quem é que vai traí-lo. Porque você começa a ver antes Jesus anunciando, ele diz: Senhor, se necessário for ser preso contigo, eu serei. Se necessário for morrer contigo, eu morrerei. Pedro, ele agia por emoção. Fala comigo, agir por emoção. Fala bem alto, agir por emoção. Quando Pedro agia, muitas vezes somos assim, agimos por emoção, pelo ímpeto da emoção daquele momento. Respondemos com o nosso caráter. E o nosso caráter, ele é revelado nesse tipo de situação, onde que você não consegue pensar antes, ou seja, premeditar as suas palavras, as suas respostas. Significa que a tua reação revela quem você é. Olha para o seu irmão, para a sua irmã e diga: a tua reação revela quem você é. Porque quando você age, você pensa antes, você mede consequências. É assim talvez no dia a dia, no trânsito, é assim quando você está lá no seu trabalho. Se você agir, você vai primeiro pensar, mas se você reagir a uma determinada situação, você nunca consegue pensar antes. Tem pessoas que fazem coisas que não sabem explicar como. E nisso está o amor de Deus sendo revelado para Pedro aqui nesta noite. Jesus estava querendo mostrar para Pedro que ele não sabia de nada. Que Pedro, as suas convicções estavam todas erradas. Poxa, mas Pedro era o mesmo homem que alguns dias antes estava lá quando Jesus ministrou o grande sermão da montanha. Quando Jesus ministrou sobre pães e peixes, ele viu, desfrutou, presenciou. Pedro era um homem que estava sendo usado sim por Deus. Quando Jesus o comissionou, enviou os 70. Pedro também foi aquele mesmo que, quando a multidão virou as costas para Jesus, ele retorna para o Senhor e diz assim: Senhor, para onde nós iríamos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E Jesus responde para ele que naquele momento ele não estava agindo por emoção. Imagino eu que Jesus se admirou: uau, Pedro,
Não foi a carne. Olha o que Jesus respondeu: não foi a carne, não foi o homem, não foram as tuas emoções, não foi a tua percepção que te revelou, mas foi o Espírito. Então preste bem atenção, este mesmo homem, ele tinha um pensamento errado acerca do que era o reino de Deus, acerca do chamado de Jesus. Quando Jesus falou: eu vou ser preso, aí Pedro se toma à frente e fala precipitadamente: não, Senhor, se o Senhor for preso, eu vou ser preso contigo. Eu vou morrer. Não, Senhor, se for para morrer, eu morro contigo. Eles vão me prender. Não, Senhor, salva-te a ti mesmo, ele começa a dizer. E Jesus começa um diálogo ali com Pedro e repreende Satanás, falando na boca de Pedro. Uma hora ele está sendo usado pelo Espírito e outra hora está sendo usado pelo próprio Satanás. Havia um desequilíbrio nas convicções, nas emoções de Pedro. Pedro esperava que Jesus se levantasse como um libertador que ia formar uma milícia, que pegaria em armas e expulsaria os romanos de Israel e libertasse o povo, se tornasse, autoproclamasse rei dos judeus. Muitas vezes confusos, muitas vezes distorcidos. Volta um pouquinho a sua Bíblia no capítulo 22 de Lucas, quando Jesus anuncia que haveria de ser traído. Capítulo 22 de Lucas, versículo 21, começa então uma discussão entre os discípulos. Eles começaram a se questionar quem haveria de ser o maior, porque Jesus anuncia que estava delegando e entregando sobre eles a autoridade sobre a igreja. Ele anuncia dizendo: olha, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Enquanto que eles estavam discutindo, Jesus intervém e fala: olha, quem quer ser o maior vai ser o menor, quem quer ser o primeiro vai ser o último. E no versículo 31 ele chama Pedro, ele fala: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece então os teus irmãos. Enquanto que eles estavam discutindo quem seria o maior ou menor, porque Pedro se achava o cara, Pedro se achava o melhor. Imagino ele falando naquele tom, eu estou dizendo, não a Bíblia: João, pergunta para o mestre quem é que vai trair, porque por mim, por você, eu coloco a mão no fogo. Pelos outros, eu sou o cara. Eu era um homem assim. Antes de conhecer o verdadeiro amor de Jesus, eu estava na igreja, mas eu era um homem assim. Ouvia falar, não havia experimentado Jesus na sua plenitude. Mas quando Jesus veio e deu um choque em Pedro e fala: olha, Pedro, Satanás veio à minha presença, pediu para te peneirar, e eu roguei ao Pai para que te livrasse dessa, porque senão a tua fé iria desfalecer, você iria abandonar a fé, você não suportaria. Olha o que Jesus fez por Pedro e também faz por nós. Porque tem momentos na nossa vida que a nossa fé está abalada por causa das circunstâncias, por causa de momentos como estamos vivendo na humanidade. O que precisa hoje é o amor de Jesus. Não que ele não foi derramado, mas é porque ele está disponível, mas ninguém quer conhecer. Nós cantamos aqui: eu quero conhecer Jesus.
Eu quero conhecer Jesus. Queremos conhecer esse amor como está escrito em João 3,16, esse amor de tal maneira, ou seja, sem explicação, muitas vezes sem compreender, sem entender o porquê que Jesus faz coisas por nós, e não só por nós, principalmente para aqueles que não mereciam. Judas já havia se levantado e batido o pé, porque o texto lá em João diz que quando Jesus deu para ele o pão, ele comeu o pão e bateu o pé. Jesus olha para ele assim: vai e faça o que você tem que fazer logo, vai depressa. Judas saiu para entregar Jesus, e ele se vira para Pedro e fala assim: Simão, ei Simão, Satanás pediu a tua vida, mas eu roguei ao Pai, porque você não ia suportar. Mas, olha a resposta de Jesus: tu, quando te converteres. Quem que era o bambambam que se achava que seria o maior, talvez? Jesus fala para ele que ele nem convertido é direito. Que não conhecia o amor de Jesus. Ele ali na noite que ele foi traído, naquele momento que ele estava ensinando e falando acerca do Pai, acerca do Filho, acerca do amor, da entrega, da sua morte, da sua prisão e da sua ressurreição, ele está dizendo que se você vê a mim, você vê ao Pai. E se você fizer o que eu estou te falando, o amor do Pai que está em mim estará em ti. E se você pratica o que eu pratico, eu tenho certeza, estamos convictos de que o meu amor está sobre você. Porque se você ama, você guarda as minhas palavras, a Bíblia diz. Então é impossível que nós venhamos conhecer a Cristo sem amá-lo, sem ser recíproco com aquilo que, não só por aquilo que ele fez, mas por aquilo que ele está fazendo. Porque antes ele fez no passado, na cruz, mas agora está fazendo no hoje, na tua vida. E nisso é revelado o amor de Deus, porque todos os dias Satanás, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, procurando alguém que ele possa tragar. E olha a bondade do Senhor. Ele intercede diante do Pai, para que a tua fé, para que a minha fé não desfaleça, para que a gente não pare pelo meio do caminho, para que nós não venhamos ser consumidos pela fúria de Satanás. Olha para o teu irmão com todo carinho, aquele olhar de crente santo. Fala assim: mas tu, não aponta o dedo, tá? Fala assim: mas tu quando te converter. Fala para o teu irmão, para a tua irmã: mas tu quando te converter, você vai cuidar dos teus irmãos, você vai cuidar da tua casa, você vai cuidar da tua família, você vai cuidar do teu marido, do teu casamento, dos teus filhos, você vai cuidar lá do lugar onde que você trabalha, você vai cuidar da tua cidade, você vai cuidar do teu estado, você vai orar, você vai interceder, você vai fazer coisas que você não faria. Olha o que a Bíblia diz no livro de Tiago acerca do amor de Deus, que ele nos constrange a ponto de fazermos coisas que não faríamos. Eu quero abrir um parênteses aqui e pedir para que você abra o seu entendimento no que eu vou falar. Quando eu tinha por volta de 14 para 15 anos de idade, eu estava na 5ª série, já falei algumas vezes, eu reprovei 3 vezes na 5ª série, só Deus para me aguentar, e meu pai e minha mãe. E eu era uma pessoa arrogante, prepotente, eu era uma pessoa muitas vezes estúpida, porque eu cheguei do Rio Grande do Sul com uma cultura totalmente diferente, de um estado diferente. E o meu maior problema era porque eu me sentia jogado pelos cantos na escola. Eu queria ser aceito. Então alguns amigos na época se aproveitaram desse tamanho e falavam às vezes assim para mim: eu duvido que você vá lá e bate no fulano, duvido que você vai e faça isso, duvido que você quebre isso, duvido que você foge da escola hoje. E eu ia lá e fazia.
E aí, esses meus amigos foram que me apresentaram bebidas, drogas, aprontava tudo. E final de semana eu estava lá na igreja sentado, assim, às vezes, como a gente olha aqui para cada um de vocês. Não sabemos o seu dia a dia, no trabalho, como é que você é na sua casa. E eu sentava no canto, na última cadeira, escorava minha cabeça na parede e dormia. E um dia, reprovei, peguei recuperação, acho que pela segunda, não me lembro se foi a segunda ou terceira vez, na quinta série. E eu estava fazendo a prova de recuperação, a última prova de matemática. E a minha irmã também havia ficado de recuperação em algumas matérias, e ela terminou a prova e desceu. E ela estava na porta só no chão. E eu ouvi uma gritaria, um furdunço lá de fora da escola. Eu estudava em Carlos Barbosa, no colégio Carlos Barbosa. Eu vi um barulho, um auê, e começaram a gritar, eles me chamavam, meu apelido era Brasília. Ah, Brasília, fulano tá batendo na tua irmã. Começaram a gritar assim. E eu me desconcentrei tudo, parei o que eu estava fazendo para ouvir. E eu ouvi a minha irmã chorando. Eu me levantei furioso, levantei que nem um satanás quando vem para tua vida. Deixei a prova de lado, reprovei por causa disso. E eu desci furioso, porque aquele cidadão que bateu na minha irmã, já fazia 1 ano, que tanto eu como ele tinha medo um do outro, porque ele era um cara do meu tamanho também. Nós vivíamos querendo se pegar, mas um com medo do outro. E o que aconteceu? Ele, não sei o que ele fez exatamente, eu sei que cheguei lá embaixo, o pastor, ele havia dado um tapa na cara da minha irmã. De endemoniado eu passei para possuído. Até o diabo acho que queria sair do meu couro naquela hora. E ele estava na esquina da escola e eu fui furioso. Naquele momento eu tinha um sentimento não só de ódio, mas uma vontade de matar. Eu estava completamente possuído. Hoje, quando eu estava naquela época, eu era o valentão. E quando eu cheguei, os mesmos amigos meus eram os amigos dele. Ele falou assim: vão pegar esse alemão agora. E os meus amigos e os amigos deles disseram bem assim: vocês que se arrebentem, nós vamos ficar aqui só olhando. Não tinha para onde correr, ou seja, ele tinha que me enfrentar e eu tinha que enfrentá-lo. Eu estava com medo e ele estava com medo de mim. E começamos a brigar. Ele começou a dar soco e eu desviava um daqui, não sei o que me deu uma loucura. Nessas horas a gente pensa em Matrix, a gente pensa em Bruce Lee. Eu dei um soco com um relógio no queixo daquele rapaz. Quebrei o meu relógio no queixo dele. Deslocou a mandíbula dele. E aí eu já estava nocauteado. Quando eu parti para cima dele, eu falei: agora eu mato. E comecei a bater, que os meus amigos começaram a me arrancar de cima daquele rapaz. Passou isso, aí sim eu virei o valentão. Bati no cara mais poderoso da escola. Ninguém mais se metia comigo. Passados-se anos, conheci a Cristo, Jesus me resgatou. 15 anos depois, já sendo pastor, cuidando de pessoas, discipulando pessoas, eu me vi numa situação onde que eu fiquei constrangido diante de Deus, porque eu achei que eu havia resolvido esta área na minha vida. Eu não bati mais ninguém, tá? Mas lá em Brasília eu tinha um discípulo. E esse discípulo eu cuidei, ganhamos ele para Jesus, ensinei ele a tocar instrumento. Aquele rapaz ficava 3 dias comigo dentro da igreja, jejuando. E um dia aconteceu um problema com a família dele dentro da igreja. 2 famílias deram briga e coisa. E ambos achavam que nós, pastores, deveríamos tomar partido de uma família de outra. E nós tomamos o partido de Deus e a palavra de Deus. Falamos o que estava certo, o que estava errado. Nenhuma parte gostou. E aquele jovem se decepcionou, porque ele me considerava como pai, mas eu não poderia ir contra a palavra de Deus. Eu não estava contra ele, mas sim contra as atitudes que haviam acontecido naquele episódio. E ele se afastou dos caminhos de Jesus. E ele ficou 1 ano sem ir para a igreja. A vida dele foi uma decadência.
E o problema é que ele frequentava os mesmos lugares, secularmente falando, que eu frequentava. A maioria dos amigos dele, porque na época ele me introduziu no círculo de amizade deles, porque o meu intuito era arrebanhar aquela juventude. Comecei a participar de um grupo de futebol. E eu ia para aquele lugar e eu ganhava os jovens para Jesus ali, falava de Jesus e orava. E durante aquele período de um ano, naqueles dias que a gente jogava futebol, aquele rapaz, meu ex-discípulo, ele tentava de todas as maneiras me agredir, me machucar. E você sabe quando a briga de futebol é problema, que todo mundo embola ali. E eu sempre evitando. Tinha vezes que ele trocava de time. Quando ele cai no meu time, ele pedia para trocar, para poder jogar contra mim, porque ele queria confronto. Chegou um momento que não deu mais. Lançaram a bola por ele. Ele estava muito longe, distante de mim. E ele veio. Eu vi aquele touro solto dentro do pátio, né? Dentro do pasto. Vim na tua direção e eu virei de costas. Ele nunca iria alcançar aquela bola. Eu já estava uns 2 metros perto da saída da bola. Ele estava uns 5 metros longe. Se eu fosse malandro e malvado, simplesmente teria deixado o corpo e ele ia se bater na grade. E eu só dei o tempo de olhar para trás e vi que ele se preparou e fez assim, ó, para bater, para se jogar. Ele se jogou e eu voei na grade. Torci meus pulsos, caí no chão. Todos os amigos dele se levantaram e queriam bater nele. A minha pescoço, já estava com ele pendurando na grade. Eu tirei meu colete e enrolei no meu pulso porque eu machuquei mesmo. E naquele momento que eu levantei, que eu comecei a enrolar meu pulso, pastor, passou um filmezinho na minha mente. Daquela vez que eu bati naquele menino, que eu quebrei a mandíbula dele. E aquele sentimento aflorou novamente. A vontade de matar. Mas naquela hora eu ouvi uma voz. O Espírito Santo falou dentro de mim: o que é isso aí dentro de você que ainda está escondido? Naquele momento, numa fração de segundos, aconteceu isso. Eu me levantei. Os meninos já estavam falando assim: pastor, pode bater. Eles estavam segurando o rapaz. E eles soltaram o rapaz, fecharam a roda. Eles acharam que o pastor ia bater. Imagina se o pastor bate na criatura. Imagina se a gente bota tudo para fora, o teu eu, a tua carnalidade, aquilo que você esconde, aquilo que você acha que já está resolvido na sua vida. Sem contar a notícia: pastor vai preso por agredir ovelha. Bater de menor. Eu peguei, me agachei, peguei a bola, botei no meio do lugar ali e falei assim: foi falta. E os guris ficaram doidos, queriam me bater agora, porque aquele rapaz merecia sofrer o dano. Continuamos o futebol. Não falei nada. Aquele rapaz não falou nada. Tiraram ele do campo. Passado uma semana, Rafa, aquele rapaz foi na minha casa. E quando ele chegou, eu me surpreendi. Eu falei: meu Deus, agora não tem mais para onde correr. Ele sentou e começou a conversar comigo. Pediu perdão. E ele disse bem assim para mim: naquele momento que me soltaram, eu ia te bater, pastor. Ele falou bem assim. Pelo menos tentar, ele falou. Mas naquele momento que você, tendo o direito de me bater e não me bateu, algo aconteceu dentro de mim. Eu estou aqui para te pedir perdão. Naquele momento eu alcancei de volta aquele filho que estava perdido. E nós voltamos a ter uma amizade, voltou para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Mas eu fiquei dias pensando em coisas que eu achava que eu havia resolvido na minha vida. Eu pensei muitas vezes, o ano de 2010 foi um ano muito difícil para mim, como ministério, como pessoa, porque eu pensava que amava Deus. Sempre quando se rebate ao velho homem, eu me lembro de Pedro, porque nós sempre somos Pedro.
sempre estamos sendo Pedro, caminhando com Jesus, participando dos milagres, sendo até usado por esse Jesus, mas chega na hora do vamos ver, as suas convicções estão deturpadas. Na hora de resolver mesmo o problema, você foge. Na hora de testificar de que você serve a Cristo e que você conhece, você o nega. Jesus, terminando de falar essas coisas para Pedro: olha, Pedro, Satanás pediu a tua vida. Pedro responde para ele: não, Senhor, jamais vou te abandonar. Aí Jesus olha para ele: Pedro, então me diz uma coisa, você me ama com amor sacrificial, ágape? E Pedro responde para ele: sim, Jesus, eu te gosto muito. Filéus é o amor que o mundo e a sociedade, a cultura, a família te ensinou. Aquele é amor de sentimento. Sim, Jesus, eu gosto do ministério, eu gosto de você, eu gosto de tudo que tu faz. Aí Jesus pergunta para ele de novo: não, Pedro, você me ama com amor sacrificial? Sim, Jesus, eu gosto de você. Não, Pedro, você me ama com amor sacrificial? Sim, Jesus, eu te gosto muito. Versículo 33, respondeu Pedro: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. No 34, ele diz assim: digo-te, Pedro, que não cantarás o galo hoje, antes que 3 vezes me negue. Mesmo Jesus falando para ele: Pedro, você vai me negar antes de amanhecer, Pedro. Antes que 3 vezes o galo cante, Pedro, você vai me negar. Porque as suas convicções estão erradas. Porque esse amor que você conhece não é um amor que eu quero que você tenha, não é um amor que eu quero que você experimente. Um amor sacrificial, não é um amor circunstancial, não é só uma troca, é uma entrega, é uma escolha. Jesus foi preso, e antes que o galo cantasse, ele negou 3 vezes. Eu não sei o que é pior, se é trair ou se é negar Cristo. Porque quando a Bíblia me diz que se tu é frio, você ainda tem chance de ser aquecido, de ser esquentado por Deus. Mas se você é morno, você será vomitado. Seremos vomitados, porque no deserto quem toma água morna não é que nem o chimarrão aqui no sul. Tem que tomar ou 15 se você toma chimarrão morno. Como é que é, pastor? Eu não tomo muito. É bom, não é? Mas quem toma água morna no deserto provoca ânsia de vômito. Essa foi a expressão que a palavra de Deus fala no livro de João. Porque não é nem frio e nem quente, você é morno, vou te vomitar. Ou seja, muitas vezes provocamos em Deus ânsia de vômito, enjoo. Eu estou cansado dessa situação. Não é que Deus perdeu a paciência com você, não. Não é que Deus agora vai te largar de mão, não. Mas sabe aquele momento que você insiste em ensinar teu filho, você insiste em ensinar alguém, mas ele nunca quer aprender, conhece a verdade, sabe o que deve fazer, mas escolhe fazer errado. Mesmo Pedro ouvindo da boca de Jesus: cala-te, Satanás. Pedro, tu ainda vai me negar 3 vezes. Pedro, as suas convicções estão erradas. Pedro, Satanás pediu para te peneirar, Satanás pediu para te matar. Pedro, você não é convertido ainda, Pedro, mas quando você se converter, não vai ter condições de cuidar. Talvez o pior de todos os discípulos era o Pedro. E a carnalidade de Pedro revela quem somos, o caráter deformado por causa do pecado. Pedro achava que era bom. Pedro achava que amava. Sabe quando eu falei: olha, João, por mim, por você, eu boto a mão no fogo. A gente é assim. Pensávamos que amavam a Deus. Eu entrei em crise uma vez, porque eu descobri que eu não amava a Deus da maneira como que Ele queria que eu o amasse. Ele não te obriga. Fala assim: Deus não te obriga a nada. Fala para o teu irmão: Deus não te obriga a fazer nada.
Porque se ele obrigasse, não seria uma escolha amá-lo. E também a Bíblia fala que ele é o perfeito amor, e esse perfeito amor, ele não é sentimento somente. Porque Paulo disse assim: meus irmãos, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus não amava só de sentimento, mas ele amava de forma sacrificial, ágape, de entrega, de renúncia, de morte. Vamos encerrar. Abre sua Bíblia, livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou explicar aqui para você o porquê que Paulo fala, como Paulo descreve o amor de Deus, esse perfeito amor. E quando Jesus ele fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ele está falando de um amor filéus, amor de pai para o filho, de um homem para uma mulher. Não está falando também assim, não. Ele está falando amar a Deus sobre todas as coisas com amor sacrificial. O teu próximo com amor sacrificial, como a ti mesmo, amor sacrificial. Ágape, amor sacrificial. Versículo de número 4. Diz assim, capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 4. Porque o amor é paciente, benigno. O amor não inveja. O amor não se vangloria. Não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente. Não busca os seus próprios interesses. Se nós fôssemos parafrasear cada adjetivo aqui e perguntarmos para nós mesmos se a gente consegue viver essas coisas, pelo menos alguma delas, de forma honrosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita. Olha com carinho para o seu irmão. Você anda irritado por quê? Faz que nem o Chaves. Por favor, não se irrite. Andamos assim muitas vezes. Chegamos em casa, do trabalho ou da rua, você encontra aquela cena de guerra, né? As crianças fez aquela bagunça, pia, louça até em cima. Como é que fica o seu humor, a sua paciência? Aí vem a criatura que fez tudo errado e diz: por favor, não se irrite. O amor não se irrita, não suspeita mal. Isso aqui é muito difícil para o crente. Sabe por quê? Crente vive desconfiado das pessoas. Quando você encontra alguém que não suspeita mal, aquela pessoa ama incondicionalmente, independentemente daquilo que a pessoa é, o que ela faz. É o que Jesus fez. Jesus, ele não ama o pecado, mas ele ama os pecadores. Não suspeita mal. O amor não se alegra na injustiça, não se regozija mas se regozija com a verdade. Agora que nós não estamos preparados, foi aqui que eu entrei em crise, porque quando eu comecei a entender a palavra de Deus, tudo sofre, e eu não queria sofrer. Olha o que Paulo diz, o que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Porque quem quiser ganhar a sua vida aqui nesta terra, conquistar as coisas da terra, vai perder a sua vida eterna. Mas quem perder a sua vida aqui na terra, deixar de correr atrás de todas as outras coisas, como Jesus disse, que os ímpios buscam, este vai alcançar a vida eterna. Na matemática de Deus é complicada para a razão e a lógica do homem, porque quando se perde, ganha. Quando você é o último, você é o primeiro. Ou seja, o amor de Jesus, o amor de Deus, de tal maneira, como está escrito em João 3,16, ele precisa ser recíproco. Eu não só recebo, significa que eu tenho que também transmitir, eu tenho que amar o meu próximo. É muito fácil você amar a tua esposa, teu marido, teus filhos, o teu familiar.
Por mais que eles errem, às vezes os seus filhos errem, eles não vão deixar de ser seu filho, sim ou não? Mas agora, pastor, amar alguém que me faz mal, alguém que me deseja o mal, alguém que tira a vida de outras pessoas, alguém que espanca, alguém que violenta crianças. Ah não, pastor, aí você está apelando, aí isso é insuportável. Mas olha o que Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Não precisa de médico aquele que estão sãos. Jesus veio para os perturbados, Jesus veio para os piores. Jesus veio para aqueles indesejados, aqueles que muitas vezes você passa na rua e finge que não viu. Quando você vai na cidade grande, tem lá um mendigo, tem alguém sacudindo um saquinho, uma latinha de moeda, pedindo uma esmola, um favor. Ou às vezes para aquele vizinho perturbado, aquela vizinha fofoqueira, aquela pessoa que é invejosa. Nós não conseguimos amar. Você entregaria a tua vida pelo teu filho, sim ou não? Sim. Você entregaria a tua vida pela tua esposa, pelo teu marido? Sim. Agora você entregaria, não vou apelar não, você entregaria a tua vida para um assassino que nem te conhece? Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, porque o amor nunca falha. Jesus diz que quando nós estamos cheios deste amor, e esse perfeito amor, Ele lança, Ele manda embora todo medo. O que o mundo precisa? Nesses dias, nesse tempo de pandemia, de coisas terríveis que estão acontecendo na política, na saúde, na segurança, na educação, na família, no psicológico das pessoas, o que elas precisam? Conhecer este amor que eu e você estamos experimentando. Preste bem atenção. Você é o agente transformador da sociedade ao qual você está inserido. E o inicia tudo por amor. Porque você vai ver o versículo 1. Ele fala de ministério. Ainda que eu fale a língua dos homens, seja poliglota, fala inglês, alemão, espanhol, francês, chinês, mandarim, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu fale em línguas estranhas, se eu não tiver amor, eu nada sou. Ainda que eu ore por pessoas, ainda que eu cuide de igreja, ainda que eu seja usado para curar pessoas, mas se eu não amar a Deus e o meu próximo como Cristo me amou, como Jesus falou, e amou e se entregou por ela na cruz, eu nada sou, nada tenho, nada posso. Fala para o teu irmão: eu preciso te amar. Tem alguns lugares que não dá para falar assim. Sabe por quê? Muitas vezes dentro da igreja, a pessoa que está sentada do teu lado, você o considera ou ele te considera o maior inimigo. Às vezes a pessoa que está sentada do teu lado, que compartilha lá dentro da tua casa, seu amigo, seu vizinho, ele é invejoso, ele é problemático, é perturbado, entende? E como pastor que eu tenho que amar ainda? Como pastor você insiste que eu tenho que amar? Entende, queridos? Às vezes as pessoas pensam que amam. As convicções estão deturpadas. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Existe muita coisa que vai ser a sua vida quando você experimentar desse amor. Existem muitas coisas que vão se resolver na sua família, na sua cidade, no lugar ao qual você está inserido. Se você não só viver esse amor, mas começar a liberar desse amor.
que alcançou a tua vida, que mudou as tuas convicções, mudou o teu pensamento, mudou o teu jeito de ser, abriu os teus olhos para coisas às vezes imperceptíveis, porque no início, quando começamos a caminhar com Jesus, a gente começa a trabalhar na nossa vida aquilo que é tão evidente, são as coisas erradas que a gente começa a abandonar, mas de repente, no decorrer da sua caminhada com Jesus, tem coisas que ficaram para trás e você não percebeu, que simplesmente você precisava amar incondicionalmente. Olha o que o pai do filho pródigo fez. Disse para o pai dele: pai, me dá os meus bens, porque de você eu nada mais quero, você já morreu para mim. E o pai ficou na porta todos os dias, olhando pelo caminho ao qual ele foi embora, esperando aquele filho que estava morto voltasse para casa. E quando ele chegou em casa, ele não pegou e disse: olha, viu, tu te deu mal, eu te falei. Não, ele abraçou, pulou no pescoço do filho e disse: meu filho, você está vivo. Assim é Deus conosco todos os dias. Todos os dias Deus derrama o seu amor para conosco. São os livramentos. São os livramentos. Quarta-feira, pastor Bira, meu pai, me ligou ontem, contando para mim que na quarta-feira Deus deu um grande livramento para uma prima minha. No sábado passado ele foi na casa do pai dela, do meu tio, e foi lá para orar. Ligou para ela, ela estava em viagem, o marido dela é caminhoneiro, e ela viaja com o marido dela, e orou por ela por telefone, dizendo que Deus ia dar um grande livramento, que toda a família dela e a parentela ia saber que Deus estava na vida dela, para guardar e para livrar. Olha o amor de Deus. Levanta alguém que está em casa, para ir até a tua casa, falar que Jesus vai dar solução na tua vida, que Jesus vai te curar, que Jesus vai te libertar. Sabe o que aconteceu quarta-feira? Um caminhão foi ultrapassar o caminhão deles, não conseguiu ultrapassar, e quando foi frear, bateu na traseira, o caminhão rodou e capotou, a carga veio por cima da cabine. Sabe o que aconteceu? No lado onde que minha prima estava, ficou achatado dessa altura aqui, um caminhão grande. A minha prima foi arremessada para o lado de fora do caminhão, o caminhão quase passou por cima dela, a minha prima não teve um arranhão, o marido dela quase morreu. Eu vi o vídeo ali, esse povo arrancando com o macaco, e antes de chegar os bombeiros, tirando o cara do meio da... Mas ela não teve um arranhão. E eu falei assim, não foi que ela escapou, o anjo arrancou ela de dentro daquela cabine. Ela voou mais de 100 metros de distância. Quem é que faz essas coisas? Aquele que ama, aquele que guarda, aquele que intercede pela tua vida, aquele que já fez de tudo para você e já te deu tudo o que você precisa. E a pergunta que eu faço: como não amá-lo? Como não entregar a sua vida para Ele? Como não dizer: Deus, eu não quero mais a vida que eu vivo, mas eu quero viver a vida que o Senhor tem? Como não então renunciar às paixões do mundo? Como não viver esse amor que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna? O amor não é só em vida, aleluias. O amor de Deus, ele é pela eternidade. O amor nunca acaba. Que maravilha, que maravilha, é isso que me alegra. E o fato de estarmos aqui é porque Jesus nos ama. Amém? Eu quero te convidar a orar comigo nessa noite. Você que não conhece ainda esse amor, você está ouvindo falar, mas você não experimentou, não só de ouvir falar, mas aqui dentro, algo que transforma o teu coração e teu ser, a tua mente. Se você antes mentia, não vai mentir mais, não porque estamos falando, mas é porque este amor está transformando você aí dentro. São os maus pensamentos, são as más atitudes. Feche os seus olhos, fala assim comigo: Deus, nesta noite
Eu te peço, revela quem tu és, revela a tua face e derrama sobre mim este amor, porque eu quero experimentar o Senhor na plenitude do teu Espírito, e esse grande amor que o Senhor derrama sobre mim seja convertido em atitudes, ações, pensamentos, vontades, desejos de te amar mais e ser recíproco a este amor, em nome de Jesus. Pai, te agradeço, Senhor, pela tua palavra, que ela é viva e eficaz e não volta vazia, Senhor. O Senhor sabe para quem o Senhor está falando. Todos nós nos assentamos e desfrutamos da mesma palavra, e eu creio, Deus Pai, que o Senhor fará conosco assim como Pedro, um homem que teve o seu caráter transformado quando o Senhor Jesus ressuscitou e assentou na beira do mar. Pedro estava do lado e o Senhor olhou nos olhos dele e perguntou: Pedro, tu me ama com amor sacrificial? Pela terceira vez Pedro respondeu: Senhor, tu sabes. Significa, Senhor, que não conhecemos ainda na sua totalidade, mas nós queremos aprender a cada dia. Dá experiência, Senhor, meu Deus, meu Pai, para os teus filhos, Deus, nesta noite, que eles possam viver em amor, como Cristo se entregou por nós. Meu Deus, meu Pai, transforma caráter, transforma, Senhor, meu Deus, meu Pai, corações de pedra em coração de carne, coração sensível. Transforma, Senhor Jesus, este lar que está sendo atacado, que está sendo bombardeado por Satanás, por setas, que está sendo, meu Deus, meu Pai, saqueado dentro dos lares, tirando, Pai amado, o amor, trazendo frieza espiritual, frieza, meu Deus, meu Pai, no casamento, frieza, Pai, nos relacionamentos com filhos, Pai, e familiares. Mas este amor que lança fora todo medo, Pai amado, venha inundar, Senhor, a nossa nação, Pai, que nós possamos crer que existe um amor maior, e que este amor nos traz paz, que nos traz segurança, que estamos guardados e selados, Pai, pelo teu sangue, porque tão somente o Senhor nos amou, diz a tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nesta noite, Senhor, ouvimos, Pai, a voz do teu Espírito e a voz do teu coração para com a tua igreja. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar teu assento. Glória a Deus. Quero passar a palavra para a pastora Fabiane. Amém. Glória a Deus por essa palavra. 1 João, no capítulo 4, no versículo 7, Deus fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é Deus. Então Deus é o amor que nós precisamos, e qualquer que ama é nascido de Deus. E aí ele diz assim: e conhece a Deus. Quando nós dissemos que amamos, nós conhecemos Deus, nós nascemos dele, e é o amor dele que está sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes a gente odeia o nosso irmão. Como pode uma fonte jorrar água doce e salgada? Ou você ama ou você odeia. E a palavra do Senhor diz assim, que aquele que odeia o seu irmão é como um assassino. É considerado assassino que odeia um irmão. Então nós devemos amar a todos, né? E ele diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. Se nós odiamos alguém, nós não conhecemos verdadeiramente Deus. Porque quando nós conhecemos Deus, ele diz o que ele é? Amor. Nós amamos a todos,
diferente como é a pessoa ou do jeito que ela é. E ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para todos que nele vivam. Nisto está o amor, e não tenha nenhum amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ele mandou Jesus para o quê? Nos livrar, nos limpar, nos tirar do pecado. Então, quando a gente diz que ama a Deus, nós não podemos odiar o nosso irmão, nós não podemos continuar pecando, nós temos que mudar as nossas atitudes, o nosso jeito de ser, mudar a nossa conduta, o modo de falar, o modo de andar, né? Então nós precisamos verdadeiramente, quando dissemos que amamos a Deus, nascer de novo, que nem Ele diz, que nós somos nascidos de Deus. Você ama a Deus? Amém? Então vamos nascer igual a Jesus, né? Andar como Jesus andava, ter as atitudes de Jesus. Por mais que lá na cruz muitos disseram para ele: crucifica-o, mas ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele podia ter dito: Senhor, julga este povo, condeno esse povo porque estão me crucificando, mas ele amou até aqueles que o crucificaram. Então nessa noite, não saia por esta porta chorando ódio e amor, mas chorando só uma coisa: amor. Esse amor nos levará à eternidade, porque a palavra do Senhor diz que há um caminho que nos levará ao Pai. Só há um caminho, Jesus. E se Jesus é amor, nós precisamos dele, viver como ele vivia. Amém? Glória a Deus. Você ama então a Cristo, ama Jesus, ama a Deus, vive em amor. Mesmo quando as dificuldades, as lutas, as brigas muitas vezes vêm, mas nós devemos parar e analisar como Jesus agiria nessa situação, o que ele faria nessa situação, como ele procederia nessa situação. E aí a gente vai tomar a posição certa, pedir o conselho de Deus, que é o melhor conselho que nós podemos ter. Amém? Pega na sua mão o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, aquilo que Deus já colocou no teu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas diante do teu altar, ó Pai. E eu quero colocar, Senhor, em especial os teus filhos, Senhor, nesta noite, os dizimistas, Senhor, os ofertantes, e, Senhor, aquele também que não tem, Senhor, a semente essa noite. Que o Senhor possa trazer, Senhor, a sua mão, Senhor, para que ele possa também, Senhor, semear no reino, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, transborda sobre eles, Senhor, os lagares, ó Pai. Enche, Senhor, as dispensas. Traz toda a provisão necessária para a vida deles, ó Pai. Segundo a tua palavra que diz que, segundo a riqueza do nosso Deus, todas as nossas necessidades são supridas por Cristo Jesus. Senhor, não deixe faltar nada, Senhor. Que o Senhor seja o suficiente na vida de cada um, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podei trazer. Eu sei que tem mais. Sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor é este? Que amor é esse? Eu não entendo. Maior que o amor de um pai, mais forte
amor de um homem, mais profundo que o amigo. É o teu amor, maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Leva-me ao primeiro amor, onde tudo começou, Senhor. Leva-me ao primeiro amor, onde tudo começou, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor, ao teu chamado, Deus. Eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. As tuas promessas, Deus. Eu digo sim. Como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar. Toma o teu lugar, como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar, Senhor, como na primeira vez. Toma o teu lugar, ó, vem, Senhor, ó, vem me envolver com o teu amor, ó, vem, Senhor, ó, vem me envolver com o teu amor, que conquistou o meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou o meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o
teu amor. Amém, Jesus. Foi o amor de Deus que conquistou o meu e o teu coração, que nos esvaziou muitas vezes de nós mesmos. Fazemos coisas que antigamente não faríamos. É esse amor de Deus que foi derramado sobre as nossas vidas. Amém? Coloque-se de pé, vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por essa palavra, por este amor derramado sobre nós nessa noite. Amém? Coloque essa mão sobre o seu coração, agradeça ao Senhor, porque até aqui Ele tem estado contigo, até aqui Ele tem te ajudado, até aqui Ele não tem te desamparado, mas Ele tem sido o teu sustento, Ele tem sido o teu refúgio, Ele tem sido a tua segurança. Ora lamaço e candaramanabachaias. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é este amor que nos envolveu, é este amor que nos conquistou, que chamou a nossa atenção, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos direcionado, até aqui o Senhor tem nos guiado e nos guardado, Senhor Jesus. Nos livrado de tantas ciladas, de tantas armadilhas de Satanás, ó Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, nesta noite, que o Senhor vai, Senhor Jesus, à frente, Senhor, dos meus irmãos, ó Pai, à frente da minha vida, Senhor, nos guardando e livrando, Senhor, dando ordem, Senhor, aos teus anjos, Senhor, para guardar, Senhor, a vida, Senhor, a casa, a família de cada vida que aqui está, Senhor, nesta noite. Nos esconda, Senhor, debaixo, Senhor, das tuas asas, Senhor Jesus, como a galinha esconde os pintinhos quando vê o perigo, ó Pai. Nos esconda em Ti, Senhor Jesus, debaixo, Senhor, das tuas poderosas mãos, ó Pai. Nos guia, Senhor, e nos leva, Senhor Jesus, e que tua graça, Senhor, e a tua misericórdia, que são as causas de não sermos consumidos, esteja sobre nós hoje e para todos sempre. Que todos digam amém. Que Deus abençoe a cada um, um excelente final de semana a todos. Que Deus abençoe, amém?